Você já deve ter ouvido falar da Inquisição e da caça às bruxas, seja na escola ou em algum filme de ação fantasia, ou até histórico mesmo. Mas muito provavelmente, se você está no Brasil, se você estudou no Brasil, você deve ter ouvido falar bem pouco sobre a Inquisição alemã. E sim, ela existiu e ela teve dois lados, tanto a protestante quanto a católica. Para falar de Inquisição alemã ou qualquer Inquisição na Europa e nas colônias, é preciso entender o contexto da época. No século XVI, enquanto a Europa acreditava estar no seu renascimento dos ideais e da razão, mas o avanço da expansão marítima que resultou no descobrimento e invasão da América, como também a exploração e escravização de outros povos, a Igreja observava tais mudanças em uma posição de poder, riqueza e, sobretudo, influência. Inclusive, uma das suas ferramentas de controle era justamente a Inquisição. Porém, nem todo mundo estava satisfeito com isso, especialmente um monge alemão chamado Martinho Lutero. O Lutero, que já tinha demonstrado seu descontentamento com certas atitudes da Igreja, pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Em uma data no mínimo curiosa para este canal, o dia 31 de outubro de 1517. Nessa época já estava super em alta atacar a bruxa na fogueira por causa de outro frade inquisitor alemão chamado Henrique Kramer e seu colega também inquisitor franco-alemão James Springer, os autores do Malleus Maleficarium, que em português é o Martelo das Feiticeiras, um manual para o inquisitor reconhecer e julgar qualquer bruxa. Esse livro é responsável pela associação direta da palavra bruxa a amante e esposa do diabo, bem como todo o estereótipo negativo e satânico que a gente conhece hoje da imagem da bruxa. Foi o Kramer que pediu ao Papa que elaborasse uma bula especial contra as bruxas, para que ele pudesse fazer uma investigação direta contra a bruxaria. No século XV, a bula papal Summis Desiderantis Affectibus dava o aval de investigação contra a bruxaria. Então, no século XVI, o Malleus Maleficarium ele já estava super popular, assim como todos os tribunais voltados para a condenação de bruxas. Então, voltando para o contexto do Lutero, quando ele pregou as suas 95 teses, a Alemanha já tinha dado palco para as perseguições e julgamentos das bruxas, junto com as outras heresias. Entre muito vai e volta, a resposta do Vaticano permaneceu sendo sempre negativa. Só para ter uma noção o quanto que essas 95 teses elas eram uma afronta para o Vaticano, nesse período, o Vaticano, do jeito que a gente conhece, ele estava em construção. Mas para isso poder se tornar realidade, ele cobrava, dos seus fiéis. E o Lutero, ele achava um absurdo a igreja conseguir arrecadar tanto dinheiro para construir um monumento, o Vaticano de uma forma tão imponente, tão rica, enquanto tinha gente passando fome. Mas outra coisa que contestava muito e colocava em risco o poder da igreja era o fato de que o Lutero acreditava que não necessitava de um sacerdote para intermediar a palavra de Deus. Pelo Lutero, todo mundo tinha direito a ler a Bíblia e a interpretá-la. Enquanto o Vaticano torcia o canto da boca e excomungava o Lutero, os argumentos dele acabaram por despertar interesse nos nobres alemães que queriam mais autonomia de decisões de governo sem a igreja dando pitaco. Quando, por fim, ele foi de fato excomungado e rompeu com a igreja de vez, fundando a igreja luterana, a Alemanha se via dividida entre católicos e luteranos, em meados do século XVI, em 1521. Daí para frente, nas cidades que a Igreja Católica tinha domínio, ela intensificou os tribunais inquisitoriais como parte do que chamamos de movimento da Contra-Reforma. A caça às bruxas era uma tendência que se mantinha em alta,
e junto com ela a heresia do protestantismo como uma nova forma de seguir o cristianismo sem precisar da Igreja Católica. Ou seja, os luteranos e outros protestantes de outras ramificações do cristianismo eram perseguidos e condenados pelo Vaticano ao fogo do inferno e da fogueira, tanto na Alemanha como em outros países. Porém, na medida que o protestantismo crescia, os papéis se invertiam. Mas é claro que as bruxas já tinham sido marcadas como demoníacas. Então, caçar bruxas era algo tanto do protestantismo quanto da Igreja Católica. No início do século XVII, a Inquisição alemã ganhou um novo tribunal julgador competente à bruxaria, a Câmara da Corte Imperial. Esse tribunal já existia desde o século XV, mas lembra que eu falei que a nobreza alemã apoiou Martinho Lutero para ter mais autonomia? Pois é, aqui ela conquistou essa autonomia em boa parte do seu território, principalmente na chamada Renância do Norte-Westfália. Curiosamente, a descrição dos interrogatórios das bruxas nessa região pela Inquisição protestante relacionava muitas vezes o diabo seduzindo a bruxa pela beleza e oferecendo ouro e riquezas. E eu digo que isso é exatamente curioso porque uma das principais diferenças entre os protestantes e os católicos da época é que no protestantismo a riqueza é uma dádiva de Deus e não algo que se deve abrir mão pela igreja. Ou seja, é como se o diabo seduziria a bruxa como um falso Deus que oferece riqueza falsa e a instiga a fazer o mesmo com os homens. Uma outra curiosidade é que nos registros que tem os interrogatórios na Renância do Norte da Westfália, é a ideia que a conclusão verbal do pacto entre o diabo e a bruxa é acompanhada por um simbólico recuo de 3 pés. Esse tal recuo dos 3 pés foi influenciado pelo folclore da região. Entre 1603 a 1606, a cidade de Fulda, na região de Hesse, sofreu a Inquisição com foco na caça às bruxas instaurada pelo príncipe abade Balthasar von der Benck e seu braço direito Balthasar Nutz. Antes de eu continuar com o conteúdo, eu quero te pedir para que, se você está gostando, se você está até aqui, deixa o seu curtir. A Merga Bien, uma das acusadas mais famosas da Alemanha, foi queimada viva na fogueira, acusada de estar grávida do diabo e de ter assassinado seus maridos. Ela foi viúva de 2, estava grávida do terceiro, só que como ela estava há 14 anos casada com esse terceiro, todo mundo acreditou que essa gravidez veio, na verdade, do diabo. E isso aconteceu na cidade de Fulda. No caso de Fulda, o príncipe abade tinha recém-retornado do seu exílio. A família dele era luterana, mas ele apoiava a Contra-Reforma e o catolicismo. A Inquisição em Fulda era uma declaração de apoio à fé católica, embora nem todos os julgamentos foram pertencentes a inquisidores do clero, e sim da responsabilidade da Câmara da Corte Imperial. O príncipe abade morreu em 1605 e em 1606 o Balthasar Nutz, que tinha sido nomeado administrador-chefe dos julgamentos em Fulda, foi processado, preso por 12 anos e, por fim, decapitado por condenar inocentes sob acusação de bruxaria e outras heresias para se enriquecer com os bens das vítimas executadas. A Inquisição, tanto católica quanto protestante, ela tomou conta desse período que a gente costuma chamar de Renascimento. Enquanto a maior parte da Alemanha conseguiu se converter ao luteranismo, o Sul se mantinha mais fiel à Igreja Católica. Mas o curioso é que a Alemanha é um dos países que tem uma relação de vai e volta com a Igreja Católica. Inclusive, na cidade de Fulda, anos depois, no século XVIII, foi construída a Catedral Oficial. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações e compartilhar com aquele amigo que você sabe que se interessa por esse tipo de conteúdo. Até o próximo, um abraço e tchau!